como a vida de Eduardo Vargas parecia um vasto campo de sombras, onde a luz do alívio jamais se atrevia a penetrar. Durante anos, o homem, cuja alma se entrelaçava com a morte de uma maneira tão profunda, entregara-se ao sofrimento em silêncio, como um poeta cuja pena se esgota na busca interminável de versos que nunca chegam à plenitude. Era médico legista, o artífice da despedida final, o intérprete das cicatrizes deixadas pela morte em seus delicados filhos humanos. Com o tempo, o peso do destino começou a se tornar insuportável. O cansaço penetrava seu ser com a tenacidade de uma doença mortal. Cada corpo que chegava ao necrotério parecia mais um eco do abismo, mais uma lágrima caída no vazio da sua própria existência. Ele, um homem de fé inquebrantável no trabalho, estava agora sendo dilacerado pela sobrecarga insuportável das horas, das noites sem fim, do cheiro nauseante do formol que parecia impregnar-lhe os poros. A exaustão não mais tocava seu corpo, ela o tomava por inteiro, como um amante cruel e constante. Foi então que ele finalmente se rendeu. A voz cansada que há tanto tempo gritava por descanso foi ouvida e pediu o que mais desejava, o repouso. A promessa de 2 semanas, apenas 2 semanas de alívio, de descanso dos horrores que ele conhecia tão bem. Nos primeiros dias, as horas de sono tomaram-lhe como um rio turvo que engole uma folha solitária. Dormiu profundamente, como se os sonhos fossem um véu que o afastava da cruel realidade. Mas ao acordar, o vazio de sua casa parecia o eco de um castigo. Não havia mais o som frenético da vida, não havia mais a pressa dos corredores do hospital, nem a respiração ofegante dos enfermeiros. O silêncio tornara-se seu único companheiro. O vazio se tornou denso e impenetrável, como uma noite sem estrelas. Ele tentava preenchê-lo com livros, com música, mas tudo parecia insípido, como se sua alma estivesse dilacerada, incapaz de saborear qualquer conforto. Então o telefonema veio. A voz que soava ao longe como um sussurro no vento exortou-o. Doutor Eduardo, o hospital precisa de você. A demanda é imensa. Ele hesitou. A mente, ainda fragilizada pela exaustão, vacilava entre a vontade de recusar e o peso do dever que nunca o abandonara. E como sempre, cedeu. Voltou. Mas essa volta não seria uma simples caminhada de retorno. Seria a entrada definitiva no abismo. Ao chegar no necrotério, a primeira coisa que lhe causou estranheza foi o silêncio sepulcral que o envolvia. O hospital, sempre tão cheio de passos apressados, de murmúrios incessantes, estava agora abandonado. O necrotério, com seus corpos impassíveis e sua atmosfera de morte eterna, parecia deserto. Não havia enfermeiros, não havia assistentes. Apenas a frieza metálica do lugar e as sombras que dançavam nas paredes ao ritmo de sua inquietação. Eduardo percorreu os corredores como uma alma perdida, sentindo-se mais distante de tudo o que conhecia. Ao chegar à sala de autópsia, o cheiro pungente do formol atingiu seus sentidos, mas desta vez parecia mais pesado, mais implacável, como um lembrete cruel de seu próprio fim. Seus olhos se fixaram nas geladeiras mortuárias. Quando a porta se abriu, o som metálico reverberou na sala de forma inquietante. Ele puxou uma maca, sentindo o peso do mundo nos ombros. O corpo estava ali, esperando o toque de suas mãos experientes. A luz branca e fria iluminou o cadáver sobre a mesa. O rosto estava pálido, os olhos fechados para o mundo, como se a morte tivesse sussurrado uma canção de despedida. E então, ao olhar mais de perto, o corpo pareceu familiar. Eduardo congelou. Havia algo naquelas feições, algo que lhe parecia uma lembrança distante, um reflexo. Ele se aproximou como se seu corpo o atraísse irresistivelmente. A mandíbula, o contorno do nariz, aquela cicatriz na sobrancelha esquerda. Era impossível. Não podia ser. A verdade não chegou como uma revelação repentina, mas como uma agonia crescente que lentamente tomava conta de sua mente. Ele vacilou, o bisturi quase caindo de suas mãos trêmulas, como se quisesse escapar da verdade que estava se formando diante de seus olhos. Não poderia ser. Ele deveria estar sonhando. O cansaço estava embriagando. Sua mente, cansada e destroçada, estava pregando-lhe uma peça cruel. Mas não, era ele. Era ele mesmo. O corpo sobre a mesa não era de outro, era o seu próprio corpo. Uma onda de vertigem tomou seu ser.
Ele tentou respirar, mas o ar parecia se esvair, como se tivesse sido arrancado de seus pulmões. As mãos começaram a perder o controle, os pés cederam sob seu peso, e ele, perdido, sentiu-se flutuar, como se estivesse sendo levado por uma corrente invisível. O chão sumiu debaixo de seus pés. Ele se sentiu despojado de seu corpo, de sua essência, como se estivesse à beira de uma queda sem fim. A imagem do corpo inerte sobre a mesa, as feições distorcidas pela morte, tornou-se um reflexo de sua própria alma, desfalecida e quebrada. Ele tentou em vão mover-se, mas o corpo se recusava a obedecê-lo. Ele estava preso naquele lugar, naquela sala, com o próprio cadáver, aguardando, talvez, por uma libertação que nunca chegaria. E foi nesse momento que ele compreendeu. Ele havia morrido. E, no entanto, sua alma permanecera ali, vagando entre os corredores frios daquele necrotério, aguardando que o último laço fosse rompido. Ele havia falecido 2 semanas antes, com o mesmo ritmo abafado da morte que ele tantas vezes dissecara. E, de alguma forma, ele ainda estava ali, como um espectro perdido, incapaz de partir. Na manhã seguinte, o corpo de Eduardo Vargas foi encontrado na mesa de autópsia, exatamente onde ele o deixara. Seus colegas estavam perplexos. Ninguém sabia como ele fora parar ali. O registro indicava que seu corpo havia sido armazenado na câmara fria, após a morte súbita que o atingira 2 semanas antes. Mas agora, inexplicavelmente, ele havia aparecido ali, na mesa fria, com o bisturi ainda em suas mãos descontroladas. Ninguém soubera explicar o que havia ocorrido. Mas, no fundo, Eduardo já não precisava mais de explicações. Ele já havia partido. Já não fazia mais parte do mundo dos vivos. Agora ele era apenas uma sombra, um eco perdido nas paredes frias do necrotério.